Você sabia que o Hélio Couto é médium e incorpora espíritos? E que por trás de cada palestra dele existe um espírito de outra dimensão falando através dele? Nesse vídeo, que é uma segunda parte, eu vou falar os nomes de outros espíritos que usaram o Hélio Couto para transmitir a mensagem deles no caminho das palestras. Eu também vou te mostrar fotos desses espíritos e falar deles quando eles estavam encarnados. O Hélio canalizou desde espíritos filosóficos, rainha, faraó, até avatares de sétima dimensão que também nasceram aqui no planeta Terra. E se você não sabe, esse vídeo aqui é a segunda parte do primeiro vídeo onde eu divulguei a lista, espírito por espírito, que o Hélio canalizou durante as palestras dele antes de 2012. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você assista agora, porque senão você não vai entender o contexto da coisa. E para facilitar para você, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, a primeira parte desse vídeo. Por isso, se você ainda não tiver assistido, você vai clicar agora no primeiro link e vai assistir a primeira parte. E depois que você assistir, você volta aqui correndo para assistir essa segunda parte. Combinado? Mas, se você já viu a primeira parte, pode ficar aqui comigo agora até o final, porque eu vou te revelar os outros espíritos que usaram o Hélio Couto nas últimas 39 palestras que ele fez após 2012 e que ajudou ele a fazer as mandalas, aquelas mandalas que ele divulgou. Então, vem comigo porque vai valer a pena. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você quer seguir junto com a gente para transformar a sua vida através do conhecimento, basta você apertar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal e tocar no sininho na opção todas para você ser avisado quando sair um vídeo novo e assim você consiga caminhar junto com a gente, combinado? Quando você se inscreve ou compartilha esse vídeo, o YouTube entende que esse material é relevante e que pode ajudar outras pessoas. Então, quando eu faço um conteúdo, por mais simples que ele seja, e esse conteúdo ajuda alguém, porque você compartilhou esse conteúdo, indiretamente é você quem também está ajudando esta pessoa. Então, não deixa de curtir aqui, não deixa de deixar o seu like, de fazer um comentário, porque isso ajuda a manter esse trabalho, tá bom? No passado, algumas pessoas me perguntaram lá no meu Instagram quais espíritos o Hélio Couto canalizava nas palestras dele, porque antigamente tinha uma lista divulgada pelo próprio Hélio Couto, ok? Tudo aqui muito transparente. O Hélio, ele divulgou no antigo blog que ele tinha da internet uma lista com o nome de cada um dos espíritos que ele canalizou em cada referente palestra. Porém, essa lista hoje, até onde eu sei, ela não está mais disponível online no blog dele. Ou seja, porque o blog atualizou, etc. Quem teve acesso a essa lista lá no passado, quem conheceu o Hélio há muitos anos, ficou sabendo. Mas quem não teve acesso, ficou sem saber. Mas a boa notícia é que eu tenho essa lista antiga comigo, que eu anotei, e hoje eu vou revelar para você a segunda parte
da lista de espíritos que o Hélio canalizou durante os 75 DVDs do famoso Caminho das Palestras, ok? A primeira parte eu falei o nome dos espíritos que ele canalizou nas primeiras 36 palestras do Caminho das Palestras. E agora eu vou falar das outras 39 que sobraram, né? Do Caminho das Palestras. E assim como eu pedi da última vez, vou pedir agora novamente nessa segunda parte, comenta aqui embaixo quantas palestras do Hélio você já assistiu. Comenta pra gente qual palestra dele é a sua preferida. Uma que você fala assim, nossa, eu recomendo, assiste essa aqui, fulano, porque essa aqui melhorou demais a minha vida, essa aqui transformou minha forma de ver o mundo. Comenta aqui qual você recomenda para que outras pessoas possam pegar a sua indicação e assistir para poder ter esse mesmo salto de consciência que você teve, tá bem? E vale ressaltar também que eu sou aluno do Hélio Couto, eu estudo com o Hélio Couto há muitos anos, eu já fiz treinamentos com a equipe do Hélio Couto, já encontrei eles, etc. Eu também sou ressonante. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o meu vídeo contando o meu relato sobre a RH e como foi poder aprender com o Hélio, tá bom? Eu vou deixar no segundo link da descrição. Então depois, se você tiver curiosidade e quiser saber mais, só você clicar no segundo link da descrição e assistir esse outro vídeo, tá bem? Eu tô sempre trazendo à tona, repetindo algumas informações, gente, porque chegam novas pessoas no canal que às vezes não me conhecem, às vezes não conhecem o nosso trabalho, às vezes não conhecem o assunto que eu estou falando, então é importante repetir. Eu sei que para algumas pessoas é um pouquinho chato, fica enrolando, mas é importante, gente, você tem que entender que tem gente nova chegando, essas pessoas têm que se familiarizar com todo o nosso trabalho. Em especial, hoje está falando do Hélio, mas eu tenho aqui no canal inúmeros vídeos sobre espiritualidade, a ciência por trás da espiritualidade, a física quântica, chakras, tudo que você precisa, níveis de consciência, religiões, tem muito material para transformar a sua vida, ok? E hoje, em especial, o motivo de eu trazer para você o nome desses espíritos que o Hélio canalizou nas palestras é exatamente para você saber quem são esses espíritos e pesquisar sobre a vida deles, pesquisar sobre a obra deles, porque todos eles já encarnaram aqui no planeta Terra. Todos realizaram um trabalho de expansão da consciência. E, na minha opinião, nada melhor do que aprender na prática, através do exemplo das pessoas, não é verdade? Por isso, eu vou começar agora a citar os nomes de cada palestra, ok? E o espírito que o Hélio canalizou nesse dia da palestra. Entendido? Nome da palestra e o espírito mentor responsável que o Hélio canalizou. Eu estou seguindo até o momento a ordem do caminho das palestras para ficar organizado. Se por acaso, numa palestra que você assistiu, o Hélio falou alguma coisa que você achou interessante, o que você pode fazer? Você pode dar uma pausa lá, vir aqui nesse vídeo ou na primeira parte e consultar qual espírito que falou aquilo que você achou tão interessante que agregou para a sua vida. Tá bem? Então, vamos lá. Estou aqui com a lista. De 2012 em diante, o Hélio ele começou a fazer aqueles vídeos de entrevistas que ele estava sentado atrás da mesa, tinha ali a doutora Mabel Cristina, e eles conversavam e ela fazia perguntas cruciais para ele. Foram algumas palestras nesse formato, tá bem? Aí a gente teve lá, volume 1 dessa palestra, Ressonância Harmônica, volume 2, Joel Goldsmith, volume 3, Religiões, volume 4, A Verdade e a Liberdade do Lírio e o volume 5, Dinheiro. Todas essas 5 palestras, enquanto eles conversavam, foi canalizada pelo Hélio com o auxílio do Osho como mentor. Se você ver a primeira parte,
Você viu que o Osho, ele encabeça muita coisa do que o Hélio fala. O Osho, ele auxilia o Hélio no trabalho dele. Tá bem? Então o Osho foi responsável por essas 5 palestras. Depois veio a palestra Allan Kardec. Essa palestra também é ótima. Quem foram os mentores responsáveis que o Hélio estava canalizando? Foi o Osho novamente, foi o Akhenaton, foi a Líria e foi a Hipátia. Tá bem? Lembrando o seguinte, no final das palestras e o nome dos mentores, eu vou resumir o que cada mentor é e vou te mostrar a foto deles também. Então fica até o final. Não vou fazer isso aqui um após o outro, porque tem mentores que aparecem em outras palestras também. Aí fica inviável, ficaria aqui o dia todo, né? Aí no final, um resuminho, vou mostrar a foto e falar de cada um. Dando sequência, a próxima palestra, a violência sexo contra mulheres e crianças. Foi o Osho com a Líria. Depois, Introdução à Prosperidade, que é aquela série da prosperidade, tá lembrado? Foi o Osho. Expandindo a Consciência da Prosperidade. Foi o Osho e a Rosa Luxemburgo. Depois a palestra A Mente de Deus. Foi o Osho. Depois, Ondas de Informação. Foi o Osho. Ondas de Possibilidades. O Osho. Autossabotagem e Somatização. O Osho e a Rosa Luxemburgo. Depois, Explicando a Ressonância Harmônica. Foi o Osho e a Joana d'Arc. Tá vendo que tá aparecendo novos nomes? Pois é. Depois a palestra A Árvore da Vida. Foi o Osho com a Joana d'Arc. A Aurora Dourada de uma Nova Era. Parte 1. Foi o Ramatiz, que eu já falei dele na primeira parte, o Akhenaton, o Osho e a Cleópatra. A Aurora Dourada de uma Nova Era, parte 2, foi o espírito Rochester. Muitas pessoas têm curiosidade sobre esse espírito, porque pouco se falou dele. No resuminho que eu vou fazer aqui para você no final, você vai conhecer ele. Depois, entrando já no ano de 2013, 2014, 2015, teve as seguintes palestras. A Caravana, que foi o Osho com a Hipátia. Depois, a palestra Ego e Felicidade, essa palestra fenomenal, foi o Osho. Palestra, que é a primeira aula do curso de Mecânica Quântica e Ressonância Harmônica, o Osho. Magia e Prosperidade, essa aula também, essa palestra é fenomenal. Quem assistiu pode comentar aqui porque ela é excelente, Magia e Prosperidade. Foi o Osho e a Hipátia. Depois a palestra Mediunidade e Mecânica Quântica, o Osho e a Joana d'Arc. Segunda aula do curso de Mecânica Quântica e Ressonância Harmônica. O que se pode conseguir com a ressonância? O Osho. Vendas da série Prosperidade, o Osho. Suicidas econômicos, o Osho e a Rosa Luxemburgo. Co-criador consciente, foi o Osho junto com a Cleópatra. Terceira aula do curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica, que é a cooperação versus a competição. Também foi o Osho. Dissolvendo a Matrix, essa também. Foi o espírito Rochester. Conversas no Astral, o Osho. Volume 2 do Conversas no Astral. Crenças, que é as crenças criativas, foi a Hipátia e o Osho. Conversas no Astral, Sísifo, que é a zona de conforto. Rosa Luxemburgo com o Osho. Conversas no Astral, Entropia Psíquica, o Ramatiz. Tenho até livros do Ramatiz aqui, tem do Osho também, mas o Ramatiz também é excelente. Conversas no Astral, Perdão à Porta Estreita, Joana d'Arc com o Osho. Conversas no Astral, A Origem, foi o Rochester. Conversas no Astral, Unificação, foi o Sócrates. Aqui já entrou um novo mentor. Sócrates é bem conhecido. Você já deve ter lido alguma frase, algum pensamento que veio de Sócrates. Conversas no Astral, Sombras, foi então o Platão. Outro fenomenal. E aí, mais para frente, em 2016, teve as palestras Prosperidade e Suas Variáveis, foi o espírito Rochester. E por fim, a última palestra, que está presente nessa lista que foi divulgada, que o próprio Hélio divulgou lá no passado, no antigo blog que ele tinha, foi a palestra Prosperidade e Fluxo, que foi canalizado pelo Hélio e o mentor foi Lao Tse.
Então agora eu vou resumir para você quais espíritos foram, né, que o Hélio canalizou para ficar fácil, e eu vou falar deles e vou te mostrar a foto de cada um deles para você poder conhecer e procurar mais facilmente sobre a vida deles. Começando primeiro pelo Osho. O Osho, ele foi um mestre espiritual, né? Ele defendia a liberdade individual de cada um, ele usava a meditação como uma ferramenta de transformação. Tem inclusive um documentário sobre o Osho na Netflix. Aquele documentário tem um viés meio complicado, mas de certa forma mostra ali sobre o Rancho Rajneesh, sobre tudo ali que englobou as polêmicas na vida do Osho. Inclusive ele ficou conhecido como o guru do sexo, porque ele falava abertamente sobre esses temas que eram um tabu na época. Se hoje é meio tabu, imagina antigamente. Nos Estados Unidos ainda, um país um pouquinho mais conservador. Loucura. Recomendo que você assiste. Um outro mentor foi o Akhenaton. O Akhenaton, ele foi um faraó no Egito e ele mudou ali o sistema religioso, porque ele começou a adotar um culto único ao que se chamou de Deus Aton, ao Deus Sol. Ele, inclusive, chegou a construir uma nova capital chamada de Amarna, dedicada exclusivamente a esse culto. Uma próxima mentora é a Líria, que inclusive tem aquela mandala do Hélio, né, do lírio, que o pessoal compartilha muito, que ela tem uma energia muito forte. A Líria, a gente não tem foto dela, ela é um espírito de outro planeta, o Hélio cita isso, né? Mas a gente pode perceber que pelo nome Líria, que é um nome associado à energia Yin, um pouco mais feminina, que tem uma conexão espiritual um pouco mais intuitiva. Esse termo de lírio, líria, ele é frequentemente associado a temas de seres angelicais, seres da natureza, e se você vê lá a mandala, tem tudo a ver com isso, né? Depois a gente tem lá a Hipátia. A Hipátia você pode procurar no Google, ela foi uma filósofa, astrônoma incrível lá de Alexandria, quando na época as mulheres não tinham esse desenvolvimento, esse estudo, e ela marcou a história como uma defensora do pensamento racional científico, quando só tinha mais a religião. Inclusive, ela foi morta por conflitos políticos, né, ali com religião, mas na história ela se tornou um símbolo da liberdade intelectual. Uma outra mentora aí que eu citei para você é a Rosa Luxemburgo. Essa foi uma revolucionária, ela lutou pela igualdade das pessoas e ela defendia a ideia de que devemos cultuar a democracia até mesmo dentro de movimentos mais fechados. Ela tinha uma mentalidade bem diferenciada para aquela época. Então ela enfrentou resistência, ela conjurou aliados, fez bastante coisas, inclusive eu recomendo que você dê um Google para pesquisar sobre ela. Uma outra mentora foi a Joana d'Arc. Essa você já deve ter ouvido falar, tem até pessoas com esse nome. Ela foi ali uma líder visionária, vamos dizer assim, que ela guiou exércitos franceses com base nas crenças dela. E ela foi martirizada por causa disso. Muitos séculos depois da morte dela, ela foi canonizada como santa pela Igreja Católica. Veja bem, o que eu estou falando aqui para vocês, os mentores, é que eu tenho de aprendizado, rapidamente estou resumindo. Se você quiser se aprofundar mais, entender mais, dá um Google, ok? Pelas informações que eu trouxe, você vai saber qual é o correto, tá bem? Logo em seguida vem o Ramatiz. Já li alguns livros dele. Esse espírito ele é conhecido pelas mensagens mediúnicas que ele traz ali, que ele une a ciência com a espiritualidade. E você vê o nosso canal Luz Atômica, ele trabalha com a ciência da espiritualidade. Então tem tudo a ver, né? O meu mentor, ele me direciona para esse tema que eu tenho que trabalhar. E, obviamente, que eu acabo lendo mais livros que têm essa junção da ciência com a espiritualidade. Hoje eu estou falando do Hélio, mas eu tenho inúmeros vídeos aqui falando do meu trabalho. Eu faço isso porque eu também gosto de divulgar o trabalho do Hélio, eu conheço, né, a equipe do Hélio, estou sempre envolvido, etc. Vale a pena você estudar temas da ciência com a espiritualidade. Então, os ensinamentos do Ramatiz, eles foram muito difundidos
através dos livros, porque ele trata de evolução pessoal, conexão espiritual, essa ciência com a espiritualidade. Tem até Centro Espírita com o nome do Ramatias. Tem muita coisa. Depois vem ali aquela outra mentora, que foi a Cleópatra. Cleópatra já estudou nos livros de história, né? Ela foi rainha do Egito, ela ficou famosa pela inteligência que ela tinha, as múltiplas línguas que ela falava, as alianças estratégicas que ela fazia com os líderes romanos. Ela era uma das poucas na dinastia, né, que sabia ali aquela língua egípcia. Ela falava muitas línguas, ela era um ser muito desenvolvido para aquela época. Depois vem o espírito tão curioso que muitas pessoas perguntou no comentário da primeira parte, que é Rochester. O Rochester, ele é um espírito que ele é conhecido na literatura mediúnica por trazer mensagens de amor, poeta, tá? Só que ele trazia com um tom mais humorístico, um tom mais animado. Ele usa o humor como forma de transmitir os ensinamentos espirituais de uma maneira mais leve. Esse espírito, ele é conhecido, né, que é o nome dele, como John Wilmot, ok? Ele foi o segundo conde de Rochester. Entendeu agora? Isso foi ali por volta do ano de 1600 e pouco, tá? O próximo mentor foi o Sócrates. Não tem nem o que explicar, o Sócrates é muito difundido pelas academias de pensamento. Ele foi um filósofo grego, ele usava ali o diálogo para ajudar as pessoas a refletir sobre as questões éticas, questões filosóficas que tinha tanto coletivo quanto individual. Ele, pela antiguidade, dizem que ele deixou algumas tábuas, mas de certo não tem nada muito escrito, comprovadamente escrito, né? Tudo que a gente sabe são os registros dos discípulos dele, que inclusive é o próximo mentor que o Hélio canalizou, que é o Platão, que foi um discípulo de Sócrates. O Platão, ele desenvolveu teorias sobre o mundo das ideias, o intangível. Ele fundou a famosa Academia de Atenas. Essa academia, ela foi o primeiro centro de estudos do Ocidente e assim, isso foi um marco para a filosofia na época e até hoje é para a educação. A gente traz muita coisa dessa academia filosófica. E por fim, o último mentor que eu te disse é o Lao Tse. Ele foi o fundador da religião taoísmo. O Hélio fala muito dessa religião, né? Ele prega a harmonia com o Tao. Né? Ele também foi o escritor daquele livro famoso, não sei se você leu, recomendo que leia, chama Tao Te Ching. Né? Até onde eu sei, esse espírito é muito venerado na China, tá? Ele é bem reconhecido. É tipo, assim como a gente teve bons pensadores aqui no Brasil, lá na China ele foi assim, muito reconhecido, tem toda uma cultura religiosa em torno dele. Bom, resumi aqui para você esses espíritos, você pôde ver aqui as fotos dele, e esses foram os espíritos canalizados nas 39 palestras finais do Hélio. E como você pôde perceber, o trabalho do Hélio é um trabalho sério. E todas as mensagens que foram passadas por esses espíritos, elas são importantes. Por isso mesmo que eu estou divulgando aqui. Ok? Às vezes eu recebo uma intuição, às vezes é o mentor direto que fala comigo. Dessa vez foi uma intuição mesmo que divulgar isso, porque eu estou sempre estudando o material, né? Então, assim, não é para hypar com o nome de ninguém, nada disso. É simplesmente para usar esse canal Luz Atômica, que está tendo uma proporção significativa, para propagar informações valiosas que podem melhorar a vida das pessoas. O pessoal já fica aí vendo dancinha, vendo fofoca, traição, só porcaria. Por que a gente não vamos divulgar umas coisas boas? Não é mesmo? Por exemplo, uma pessoa que pesquisar um desses espíritos qualquer que o Hélio canalizou e que eu trouxe aqui para você, e você aprender alguma coisa que vai mudar a sua vida, já vai ter valido a pena eu ter produzido esse vídeo. Mesmo que seja uma única pessoa em meio a milhares de visualizações, uma só que captou a informação, que expandiu a mente dela e virou a chave na vida dela, já vai ter valido a pena ter feito esse vídeo. Então, eu espero que você, com esses nomes em mãos, você possa pesquisar um pouco mais sobre a vida de cada espírito que o Hélio canalizou, que você possa aprender com eles, assim como eu fiz,
e assim como eu venho aprendendo há muitos anos, estudando sempre. Entendido? Foi um prazer estar aqui com você hoje e nós seguimos juntos nessa jornada da vida.